Oi, tudo bem, pessoal? Uma coisa extremamente importante que eu nunca trago na minha tese, né, é um questionamento de que a minha tese ela ensina e ela explica a lógica da mente humana, né, e também diz que os pensamentos humanos são todos estruturas lógicas, ou seja, o que a pessoa pensa é lógico e tudo que a pessoa pensa é lógico. Porém, a incapacidade intelectual da espécie humana de não ter consciência da sua própria consciência faz com que as pessoas não vejam a lógica da própria mente, né? E não passa de pura equação matemática. Eu vou dar uma explicação aqui sobre essa questão, porém, eu estou dando essa explicação aqui porque ontem eu estava tendo um embate intelectual com o Leonardo e a gente sempre tem embates intelectuais, mesmo quando a gente fala, eu estou falando do profetinho aqui, a gente fica tentando entender o porquê que o profetinho tem esse comportamento tão estranho, né? O profetinho ele não se comporta como um cachorro, ele se comporta como um bicho instável, ou ele é muito bonzinho ou ele é muito mau, né? Isso é até assustador no profetinho, né? Mas ele foca toda a maldade em cima do Simba, né? Literalmente, e a maldade em mim não é direta, é sempre indireta, isso é estranho. Mas vamos lá. Eu, eu quando eu vou estudar uma pessoa, eu tento encontrar o determinador comportamental, né? O que é o determinador comportamental? São as causas que constroem a escolha da pessoa. Então, o que a pessoa vai falar, né, vai trazer elementos do que a pessoa está pensando e o porquê que a pessoa pensou e porquê que a pessoa fez aquela escolha, né? E essa escolha que a pessoa fez vai criar uma estrutura lógica ou vai criar uma ordem comportamental, é, é, mesclando a memória dos acontecimentos passados e profundos do comportamento da pessoa. Então, a partir do momento que a pessoa vem falar comigo, eu estou pouco me fudendo com o que a pessoa está falando. A única coisa que me preocupa é captar a regra ou a ordem, né, na postura comportamental do indivíduo. E essa regra, né, vai criar o ponto de vista da pessoa, o comportamento da pessoa e o julgamento que ela tem em relação às coisas, às pessoas e à realidade, para ela tomar suas escolhas. Ou seja, todas as escolhas da pessoa são tomadas por uma assinatura que ela constrói objetivamente e subjetivamente. Eu até queria falar sobre um vídeo sobre continuar a questão lá sobre mulheres. Eu falei sobre mulher que eu não falei sobre a diferença de qual é a mulher certa para você ter um relacionamento, depois eu vou fazer daqui a pouco. Mas voltando à questão aqui argumentativa, todo ser humano, né, ele tem uma assinatura que é a melhor solução em relação a tudo que essa pessoa está fazendo. Essa assinatura é o coeficiente de consciência do ser humano. E eu fico medindo o coeficiente de consciência dos meus cachorros o tempo inteiro, de todas as pessoas e de animais. Tanto que as pessoas ficam morrendo de medo de mim, né? Pô, que essa coisa está medindo, está competindo comigo as coisas que eu sei? Que é isso? Eu estou tendo alucinação? Isso é um demônio? Isso é um assassino? Isso é um psicopata? Ou como o pessoal tudinho do Olavo de Carvalho falava que eu era um espião russo, né, pela forma que eu me comportava na internet, né? Porque tipo, eu fazia uma parte de vídeo, eu fazia trocentos vídeos, mas dentro dos vídeos existia uma estrutura lógica e eles achavam que aquilo era um código e eles perceberam que eu estava mapeando eles, né? Para mim aquilo era um teste, não era nem diversão. Hoje eu faço mais como uma diversão, mas eu parei de ficar brincando com a mente das pessoas, né? Quem me fez maldade aqui na DepTube é que eu brinquei meses, anos, os caras faziam maldade comigo, eu ficava falando tudo que as pessoas pensam, né? E o pessoal da DepTube aqui são todos QI baixo, limitado, né? Não tem consciência do que fazem e eles alguns deles querem manter uma imagem que não existe, né? Porém, olha a grande questão. Por que essas pessoas querem manter uma imagem que não existe? Esse é o problema. Não, me desculpem. Por que eles querem manter uma imagem que não existe perante pessoas que eles não conhecem? Você manter uma imagem sua de respeito à sua família ou a um grupo que você está vivendo, beleza. Mas você está mantendo a tua imagem dentro da internet e o seu comportamento é animalesco.
Você quer porque quer cometer crime em cima de uma pessoa, porque você quer provar que a pessoa é nada, você é tudo. Isso notoriamente é doença mental, né? As formas que eles usam, os armamentos que eles usam para dizer que eles são alguma coisa, é o armamento mais animalesco que existe. É um ataque que eles querem parar a pessoa porque eles estão com medo, né? É uma coisa extremamente primitiva, né? Ainda bem que eu me afastei de todo mundo aqui da DevTube, né? Só não me afastei de pessoas que não são doentes mentais ou que têm um pouco de humanidade dentro de si, né? Porque uma coisa é você ser doente mental, outra coisa é você ter humanidade, outra coisa é você ter capacidade, né? Você ter humanidade é você ter a essência da humanidade, que é o respeito, né? O respeito é a roda que gira tudo, né? Uma coisa que eu não tenho muito. Se eu fico estudando as pessoas e eu quero devorar uma delas, falta respeito, mas existe um pouco de ética. Tá, eu expliquei que existe, que o ponto de vista, né, vou recapitulando aqui, que o ponto de vista, ele constrói uma assinatura de visão, de entendimento, de comportamento, de ação da pessoa em relação aos seus interesses. As pessoas sempre agem em relação aos seus interesses e esses interesses criam a fala, criam a postura física, criam a postura comportamental, criam todas as pulsões sexuais. E esse comportamento, né, essa postura, ela se baseia na lógica, né? E essa lógica tem uma realidade, né? Essa realidade ela está atrelada desde o momento que você veio à sua existência e tem consciência, mas aquilo que foi gravado com a convivência com seus pais, coisas boas, coisas ruins, o seu aprendizado com seus pais, seus aprendizados com as pessoas, seu aprendizado na escola e qual é o direcionamento que você teve e quais foram as escolhas que você teve, né? Então, existe uma forma física, né? Uma forma física, uma forma real, uma forma vista, né? Que são os padrões das coisas, e esses padrões de coisas, circunstâncias, acontecimentos e escolhas constituem, né, uma forma lógica, real, visível e palpável, né? Se você está rodando um sistema que eu rodo, que é a tabela de frequência de todas as probabilidades existenciais de forma única, múltipla e infinita, eu rodo esse sistema dentro da minha cabeça. Então, eu tento entender a assinatura, e tentando entender a assinatura, eu tento rastrear o que gerou aquela assinatura. Rastreando a assinatura, eu entendo a lógica comportamental. Rastreando o que gerou a assinatura, eu entendo a verdade por trás dessa lógica comportamental. Então, o pensamento ele tem uma estrutura lógica que se baseia no ponto de vista do indivíduo, né? Esse ponto de vista ele vai alterando segundo a segundo, minuto a minuto. Só pessoas boas que não têm alteração complexas e constantes, né? E a minha alteração metamórfica, eu nem sei o que eu sou, vamos dizer assim. Eu tenho minha consciência, eu tenho minha personalidade e tudo, mas eu sou o tarado da modificação. Estou sempre modificando a cada minuto, a cada instante, né? Para eu conseguir ser um parasita que me adapto a qualquer corpo, né? Eu não vou negar, eu meio que parasito você, o canal Cápsula, o Twitter. Eu parasito quem mais? Eu parasito as pessoas, sempre fui de parasitar as pessoas, né? Porque eu sempre quero estar com a minha mente afiada. Em vez de eu ler livros, eu leio pessoas. Então, eu estou parasitando essas pessoas até sugar tudo que elas têm, né? Mas eu tento ter o controle de não fazer maldade, né? Até o Leonardo meio que eu parasito ele um pouco, né? A menina que eu gosto, não estou parasitando ela, estou tendo posição de que eu gosto, não, que ela gosta de mim, só pelo fato dela gostar de mim, eu estou sendo um amor com ela, né? Mas eu parasito tudo, né? Até meus cachorrinhos eu parasito eles, né? O Simba eu não gosto muito porque não tem como parasitar ele me parasita, né? Mas vamos voltar aqui à questão aqui. Existe uma lógica na mente humana, que eu chamo ela de soma de variáveis e o propósito estabelecido, né? Ou que seria a soma da variável, ela vai determinar uma linha de salto, né? Essa linha de salto é a assinatura mental,
né? Então tudo é um agrupamento que tem uma solução, que os romanos, né, se chamam de amor e os judeus chamavam de abnegação, né? Agape, eros e outra coisa, mas é de abnegação. Os romanos chamam amor de Roma, Roma amor, né? É um anagrama, né? Que é a palavra filosofia, né? Que ela é similar ao amor. E essa regra é sempre aplicável, né? Dentro dessa regra existe uma estrutura lógica, né? Que eu chamo de mecanismo sentimental. E esse mecanismo sentimental é que você agrupou, você tem que manter esse agrupamento, e esse agrupamento ele tem que assimilar outros agrupamentos, esse é o padrão da felicidade. Você vivencia uma questão e você busca a solução dela, e você cada vez vai vendo um mapa geral do mundo à sua volta e internamente dentro de você, e você está sempre se renovando, né? Isso é a felicidade. E por exemplo, você é um músico, você vai tocar uma música. A partir do momento que você tocar aquela música, ou como essa música tocar ou ela evoluir, né? Ou ela vai criar uma felicidade sua se você tocar uma música, ou se você tocar essa música e conquistar as pessoas, isso vai criar uma outra felicidade, né? Mas também é uma felicidade. Mas isso daqui eu vou entrar em muito detalhe. E a mente ela tem essa lógica estrutural, né? Que a soma da variável vai determinar o resultado lógico, e essa soma de variável ela tem as suas causas reais, né? Então o ser humano é simplesmente um sistema de recombinação, né? A mente humana é somente um programa de recombinação, e alguns seres humanos, cada ser humano tem um tipo de programa e sistema dentro da sua mente, né? E esse programa, esse sistema determina a sua consciência proposital, né? E existe a sua consciência existencial, né? Que faz eu ser eu. Mas tudo que eu penso não me faz eu, só me faz a história do eu em relação às coisas, né? Porém, para terminar o argumento aqui, existe toda essa estrutura lógica, né, que faz a assinatura da pessoa. Você identificou a assinatura, você consegue entender a lógica e prever quais são as lógicas futuras. E você também sabe que toda essa estrutura lógica ela é baseada na lógica da realidade, o seu estado físico, o seu estado emocional, os seus valores emocionais, a sua conspiração existencial comportamental, né? Existencial comportamental, que escreve a sua assinatura. Eu sou uma assinatura que eu leio a assinatura constantemente, né? Os seres humanos, eles são assinaturas mais físicas. O ser humano normal, que eu vou até fazer o vídeo, ela tem uma assinatura baseada na família. Seres humanos que não são normais têm assinaturas baseadas em coisas, porque ou essa pessoa está na luta de mudar a sua vida, e essa pessoa se perde nisso, ou a pessoa ela é psicótica, ela não consegue ter uma assinatura a não ser das suas próprias funções, né? Porque o ser humano verdadeiro, né, se você for olhar as pessoas que têm posses, pessoas que dentro dessas posses lutam pela estrutura familiar, a construção e a dedicação e o respeito e a demonstração do entrelaçamento de todos os envolvidos nessa jornada da vida deles fazem com que eles sejam um ser humano, né? E as pessoas que são extremamente pobres e desestruturadas, elas sonham em construir uma família, elas necessitam disso, mas você vê que a ruptura emocional delas é um pouco diferente, e os psicóticos são totalmente instáveis nessa construção primitiva, né? E eu não tenho essa construção primitiva na minha cabeça, totalmente, mas eu tenho um pouco sim, né? Tanto que eu prizo muito o respeito das pessoas, né? Na internet eu não tenho tanto respeito assim, mas na vida pessoal o respeito às pessoas sempre vem em primeiro lugar. Por isso que eu falo muito bem com as pessoas. Às vezes as pessoas acham que eu sou um idiota porque eu não demonstro meus interesses, mas interesses são demonstração de primitividade, né? Quem põe seus interesses
acima da realidade, geralmente é animais. Aqui na DepTube aqui são todos animais, eles querem ter o interesse de dominar as pessoas, eles ficam jogando uma parte de mentira, e eles ficam dizendo que eles são portadores da verdade, eles seguem as pessoas, mas eles levam todas as pessoas aqui para o abismo. Todos os integrantes da DepTube são pastores que estão caminhando para o abismo, porque eles não oferecem nenhuma estrutura diferente. Mas aqui é uma outra parte da argumentação, né? Eu só vim dizer aqui para vocês aqui a questão de que a mente ela vive dentro de regras matemáticas, e toda essa estrutura matemática tem um algoritmo, né, que eu tentei desenvolver quando eu tinha 17 anos de idade. Eu desenvolvi a lei padrão do algoritmo da consciência, mas isso deixa para um outro vídeo. No dia que eu tiver a fim de explicar como é feita a consciência, né, não é difícil, mas eu expliquei um aspecto. Toda a estrutura física do ser humano está baseada, né, não só na sua fisiologia, mas sim em respeitar o sentido de cada coisa e todas as coisas em relação à estrutura que você está vivendo, né? Por exemplo, eu estou aqui nessa casa aqui, se tivesse uma pessoa, eu deveria ter um lugar próprio para fazer vídeo e tal. Eu era muito errado fazer vídeo com a minha mãe, mas eu e minha mãe, a gente era muito ligado mentalmente, né? E ela até gostava de alguns vídeos, às vezes ela ficava com o saco cheio, né, que eu gravava vídeo demais. Mas você precisa ter um ambiente para cada momento do seu dia a dia. Você desassocia, você desregula esses ambientes, a pessoa acaba se desagradando de você, acaba se tornando um lugar de combate. Mas aqui já é outros 500. Existem os meus vizinhos à minha volta. Eu não posso ficar 24 horas fazendo vídeo, ou eu não posso ficar 24 horas falando alto, gritando aqui, né? Algumas vezes eu alterei aqui, xinguei em determinados horários, às vezes até de madrugada, que isso é uma coisa errada, né? Porém, o que acontece? A minha mente não desliga, né? Mas eu estou sempre ligado em tudo, né? Isso não é normal se eu fosse bipolar, né? Porque bipolar, eles estão sempre ligados, mas eles têm a fase da mania e a fase depressiva. Eu estou sempre na fase, vamos dizer assim, criativa, né? Mas é uma fase criativa com exceções, né? Eu nunca extrapolo meu cansaço. Eu vejo que eu cheguei no limite, eu paro, né? E eu quase meio sou sem limite, né? Quando eu era adolescente, eu trabalhava no Mercadão, eu dormia 4, 5 horas e o resto eu ficava o dia inteiro carregando peso, né? E aí eu fui pro gás, foi a mesma coisa, eu cheguei a 140 de massa muscular, né? Então, meu físico, a minha mente nunca para. Igual o Profetinha, né? Profetinha, o que você está passando a patinha em mim, Profetinha? Mas não vou entrar nesses entrelados aqui. Espero que vocês entenderam o conceito básico, e o resto são floreios que são conexões desse conceito básico, né? Até a argumentação. Eu estou tentando trazer a questão verossímil da questão. Aí eu disse para vocês quais foram as questões que construíram a minha tese, e dentro disso eu trouxe várias questões temporais da minha vida que estavam relacionadas à construção dessa tese. Falei para vocês.